E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Quero falar um pouquinho com vocês agora aí de agentes públicos, conceito e classificação, tá? Conceito e classificação de agentes públicos. Bom, quando você fala agente público é a expressão genérica, né? O conceito de agente público é um conceito bem amplo, né? Veja, o que é agente público? Os agentes públicos são todas as pessoas físicas incumbidas definitiva ou transitoriamente do exercício de alguma função estatal, com ou sem remuneração, sejam regidos por estatuto ou pela CLT. Veja como é amplo o conceito de agente público, né? São todas as pessoas físicas incumbidas definitiva ou transitoriamente de alguma função estatal, com ou sem remuneração, sejam regidos por estatuto ou pela CLT. Então eles podem ser concursados ou não, podem ser regidos por estatuto ou pela CLT, podem estar em caráter definitivo ou transitório, né? Podem ser remunerados ou não. A regra geral é que eles sejam remunerados, né? Mas trabalha na administração, é agente público. Então quer dizer que os agentes públicos você pode colocar como gênero. Alguns autores colocam o agente público como gênero e como espécie os servidores públicos e também os empregados públicos. Tá. Os servidores públicos são aqueles que ocupam cargo público e normalmente são regidos por estatuto. Portanto, eles têm um vínculo legal. E as controvérsias oriundas da relação entre servidor público e o ente público que o remunera serão apreciadas pela justiça comum. Serão apreciadas pela justiça comum. Tá? Outra coisa, esse servidor público é com estabilidade. Ele tem estabilidade. Vou colocar aqui em azul para ficar diferente. Com estabilidade. Tá. Ao passo que o empregado público é aquele que ocupa emprego público. Ele é regido pela CLT. Portanto, ele tem um contrato de trabalho. Então, ele tem um vínculo contratual com a administração. E aí as controvérsias oriundas desta relação serão apreciadas pela Justiça do Trabalho. Certo? Pera, o empregado público aqui, ele não tem direito à estabilidade, né? Não. O empregado público, que é aquele que trabalha em empresa pública, sociedade de economia mista, é sem estabilidade. Tá? Agora, ambos, tanto o servidor público quanto o empregado público, prestam concurso público, tá? Por exigência, vou colocar aqui embaixo, do artigo 37, opa, errei aqui, exigência do artigo 37, inciso 2, da Constituição Federal. O artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal exige a aprovação por meio de concurso público aos servidores públicos e aos empregados públicos. Tá? O servidor público, gente, também é denominado de funcionário público. Tá? Então, tanto faz servidor público ou funcionário público. Tá certo? Beleza? Muito bem. Agora, tem um detalhezinho. Tem um detalhezinho aqui. Eu coloquei aqui que o servidor público ocupa cargo e é regido por estatuto. Né? Estatuto. O estatuto é uma lei.
Uma lei ordinária. E aí, os servidores federais têm o seu estatuto, cada estado da federação tem seu estatuto, então o servidor estadual também vai ter seu estatuto, e cada município, via de regra, tem seu estatuto. Tá certo? Para os servidores municipais. Beleza, cada município tem o seu, via de regra, cada estado tem o seu e a União tem o seu. Beleza. O estatuto é uma lei, é o nome dado às leis que tem um direcionamento específico, recebe o nome de estatuto, né? Então, Estatuto da Criança e do Adolescente se direciona para a criança e para o adolescente. Estatuto do Idoso se direciona para o idoso. Estatuto dos Servidores se direciona para os servidores. Então, eles têm um direcionamento específico, recebe o nome de estatuto. Entretanto, é possível que a administração direta, autárquica e fundacional também contrate pela CLT. Tá? Também contrate pela CLT. Empresa pública e sociedade de economia mista, obrigatoriamente é empregado público. Tá? Então, os agentes que trabalham em empresa pública e sociedades de economia mista são empregados públicos. Tá certo? Os agentes que trabalham em empresas públicas e sociedades de economia mista são empregados públicos, estão aqui embaixo. Ok. Agora, quem trabalha na administração, os agentes da administração direta, autárquica e fundacional, podem ser regidos por estatuto ou pela CLT. Tá? Se forem regidos pela CLT, terão um vínculo contratual e as controvérsias oriundas desta relação serão apreciadas pela Justiça do Trabalho. Tá? Agora, o servidor que trabalha na administração direta, autárquica e fundacional e é regido pela CLT, este terá direito à estabilidade. Por força da súmula 390 do TST, Tribunal Superior do Trabalho. Então, quem trabalha na administração direta, autárquica e fundacional e é regido pela CLT, tem direito à estabilidade por força desta súmula aqui. Tá legal? Até porque você tem municípios pequenos que não tem estatuto, né? Então aquele servidor é regido pela CLT, mas ele tem direito à estabilidade por força da súmula 390 do TST. Tá certo? Tranquilo? Veja, final do ano passado teve concurso do Detran. Foi ano passado, né? Teve concurso do Detran. O Detran, desde o começo de 2013, ele tornou-se uma autarquia estadual, né? Daqui do estado de São Paulo. Certo? Portanto, autarquia, pessoa jurídica de direito público. Mas ele criou um novo cargo, por lei, e lhe deu regime seletista. Então, os agentes que vão ocupar esse cargo serão regidos pela CLT, mas terão direito à estabilidade, porque o Detran é uma autarquia. Então, aqueles agentes da administração direta, autárquica e fundacional, regidos pela CLT, têm direito à estabilidade por força da súmula 390 do TST. Quem trabalha em empresa pública e sociedade de economia mista não tem direito à estabilidade. Tá legal? Tranquilos? Beleza. Ok. Pera, o que é um regime jurídico único, hein? Pois é, você tem uma certa divergência com relação ao significado dessa expressão. Tá? Hoje, o entendimento majoritário é que o regime jurídico único é um único regime de todos os servidores. Tá? Então, se todos os servidores daquele cargo forem estatutários, o regime jurídico único deles é o estatuto. Agora, se todos os agentes que ocupam aquele cargo são seletistas, então o regime jurídico único deles é o da CLT. Então, hoje, regime jurídico único é um único regime para todos os servidores que ocupam o mesmo cargo. Ok? É por isso que é possível a criação de novos cargos com o regime seletista. Tá? Muito bem.
Gente, isso que eu acabei colocando aqui meio como espécie, né, de agente público, alguns autores acabam colocando dentro de uma classificação, tá? Que é o que eu vou comentar agora. Classificação de agentes públicos. Então vamos lá. Classificação de agentes públicos. Bom, a gente pode dividir os agentes públicos em agentes políticos, de acordo com a classificação doutrinária, é isso aqui que eu estou colocando. Servidores públicos, e aqui você tem uma subdivisão, servidores públicos estatutários, servidores públicos empregados e servidores públicos temporários. Ok? Os militares e também os chamados particulares em colaboração com a administração. Tá bom? Particulares em colaboração com a administração. Tá certo? Então, agentes políticos, servidores públicos, militares e particulares em colaboração com a administração. Só que esses particulares em colaboração com a administração também se dividem em três. Então, são particulares em colaboração com a administração por delegação, por requisição e por ponte própria. Ponte própria. Nossa, o que é isso, Perá? Por vontade própria. Tá? Ponte própria é vontade própria. Tá? Bom, vamos comentar um pouquinho de cada um desses agentes que nós colocamos aí nessa classificação para vocês. Os agentes políticos são aqueles que ocupam o ápice da pirâmide de cada um dos poderes de Estado. Tá? Então é presidente da República, os senadores, deputados, governadores, né? Eles ocupam o ápice de cada um dos poderes de Estado, executivo, legislativo e judiciário. Tá? Prevalece o entendimento, tá? O entendimento do STF é esse, de que os magistrados e membros do MP são agentes políticos. Tá? Então o STF entende que magistrados e membros do MP são agentes políticos. Tá legal? Então, são agentes políticos os chefes do Poder Executivo, seja de âmbito federal, estadual ou municipal, os parlamentares, também, seja de âmbito federal, estadual ou municipal, e também, de acordo com o STF, os magistrados e membros do Ministério Público. Tá? Claro, além dos ministros de Estado também, são agentes políticos, ministros de Estado. Tá legal? Beleza. Pera, então eu posso conceituar o agente político como aquele que exerce função política. Sim, são aqueles que exercem função política com atribuições decorrentes diretamente da Constituição Federal. Tá certo? Servidores públicos. Aí você tem a subdivisão aqui, de acordo com a classificação doutrinária. Estatutários, são aqueles regidos por estatuto, que ocupam cargo público, né? Os empregados, que são aqueles que trabalham em empresa pública e sociedade de economia mista e são regidos pela CLT, e os temporários. Pera, o estatutário e empregado você até já comentou na tela anterior, né? E os temporários, hein? Gente, o temporário é aquele que serve para atender a uma situação emergencial ou de relevante interesse público. Então, por exemplo, os temporários contratados para a realização do recenseamento, né, do censo.
são agentes temporários. Eles podem se submeter a um procedimento de avaliação simplificado, né? Eles não se sujeitam a um concurso público propriamente dito, mas é um processo simplificado, uma avaliação a qual eles estão sujeitos. Tá? É um processo simplificado de seleção. Tá legal? Tá bom. Um outro exemplo, a contratação de médicos temporários por um hospital público pelo período em que os efetivos estiverem em greve. Serão agentes temporários. Tá legal? Há uma lei que rege os temporários, que é a Lei 8.745 de 93. Vou colocar aqui, Lei 8.745 de 93. 8.745 de 93, ela trata dos temporários. Tá legal? Beleza. Os militares. Quem são os militares, hein? Gente, os militares são os membros das Forças Armadas e também das polícias militares e do Corpo de Bombeiros. Tá? Então são os membros das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, e os membros das polícias militares e Corpo de Bombeiros. Dá uma olhada no artigo 42 e 142 da Constituição Federal. Tá certo? 42 e 142. Particulares em colaboração com a administração. Bom, esses particulares em colaboração com a administração, eles se subdividem, como você pode ver aí, por delegação, por requisição e por esponte próprio. Tá? Por delegação, também são chamados agentes delegados. São aqueles que desempenham uma atividade pública em seu próprio nome, por sua conta e risco, né? Mas sob o controle, né, do poder estatal, certo? Do ente público. Então, são agentes delegados, os leiloeiros oficiais, os tradutores juramentados, tá? São agentes delegados. Eles recebem do poder público uma delegação para o desempenho de uma determinada atividade. Tá legal? Também são chamados agentes delegados. Desempenham uma atividade em seu próprio nome, por sua conta e risco. Tá certo? Muito bem. Particulares por requisição. Também são chamados agentes honoríficos. Então esses aqui também são chamados agentes honoríficos. São aqueles designados pelo poder público para exercer uma função pública por conta de sua condição cívica. Tá? Então, por exemplo, o mesário no dia das eleições, tá? O jurado no tribunal do júri, tá? São classificados como agentes requisitados, tá? Ou agentes honoríficos. Honorífico vem de honoris causa, né, de honra, ou seja, é uma honra para aquele agente ser designado pelo poder público, requisitado pelo poder público para o exercício daquela função. Tá legal? Muito bem. E por fim, por esponte própria, que é por vontade própria. Esse cara aqui também é chamado agente putativo ou gestor de negócios. Quem que é o agente putativo ou gestor de negócio? Ou ainda, particular em colaboração com a administração por esponte própria, né, por vontade própria. São aqueles que assumem a gestão da coisa pública voluntariamente, em razão de situações anormais, para fazer frente a necessidades urgentes, tá? Como em situações de epidemia, deslizamentos, desmoronamentos, etc. Tá? Na verdade é o particular voluntário que se presta a ajudar alguém numa situação de perigo. Exato, a doutrina classificou esse cara como um agente público, mas por isso que chama agente putativo. O que é putativo? Aquilo parece, mas não é. Né? Então, tem uma casa pegando fogo, o particular vai lá, entra na casa, ingressa lá dentro, para tirar a pessoa que está lá em perigo, né? Uma mulher grávida, uma criança, ele entrou lá, tirou a pessoa, chamado agente putativo, né? Gestor de negócios. Tá? Uma outra situação,
um particular está em cima do carro, ilhado, porque está chovendo muito, está tudo alagado, o particular, o dono do carro, já está em cima do carro, ele não tem como sair de lá, a água está subindo, e aí um particular que vê aquela situação, que está com um barquinho, está com algum bote, alguma coisa, vai lá e salva essa pessoa que estava em perigo. Esse particular é denominado agente putativo. Ele age por vontade própria, por esponte própria. Tá? Aqui você também tem uma situação de emergência, mas não dá para confundir com o temporário, né? Porque o temporário ele tem um vínculo com o Estado, e o Estado responde por eventuais danos que o temporário cause. O esponte própria, não. O esponte própria não tem qualquer vínculo com o Estado. Tá? Por isso que, obviamente, o Estado não é responsabilizado por danos que esse agente cause a terceiros. Tá legal? Mas a doutrina colocou ele como na classificação aqui de agente público. Tá certo? Muito bem. Tá jóia. Então falamos da classificação de agentes públicos, analisamos aí o conceito de agente público, falamos mais especificamente de servidores públicos em módulo próprio, tá? Que seria uma espécie, né, de agente público, mas você também tem outra aula aí de servidor público, onde a gente comenta um pouco mais sobre o estatuto dos servidores públicos. Tá bom? Gente, essa aula eu encerro por aqui. Muito obrigado, muito sucesso para você nos concursos públicos e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Valeu.